Hora de falar sobre a chance de debandada no Zenit, um dos clubes mais ricos do mundo, cogita negociar atletas brasileiros na metade do ano. Nino, Wendel e Luiz Henrique são três possibilidades. Nino tem conversas há bastante tempo com o Palmeiras, o zagueiro que era do Fluminense chegou a dizer sim para o Palmeiras, e só não se mudou pro Parque Antártica porque o Zenit na última hora vetou. Existe uma combinação para que ele seja vendido ao Verdão na metade do ano, numa operação entre 12 e 15 milhões de euros, um baita lucro para o Zenit, que havia o comprado do Fluminense por algo na casa dos 4 milhões de euros. Em relação ao Wendel, só não se mudou para o Botafogo na temporada passada por 20 milhões de euros, porque na última hora o Botafogo não conseguiu cumprir com o acordo financeiro combinado entre os clubes. O Zenit desfez o negócio e o Wendel segue em busca de oportunidades no futebol nacional. A pedida do Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros, e aí vale a lembrança de que além do Palmeiras, há outros interessados na Itália. Pelo menos 2 times italianos já recorreram ao staff do jogador para demonstrar a intenção. Sobre Luiz Henrique, esse é o mais difícil das contratações no Zenit. Jogador comprado do Botafogo por um caminhão de dinheiro, hoje não sairia por menos de 35 milhões de euros. Luiz Henrique, convocado para a seleção brasileira, tem boa performance, especialmente sob o comando de Carlo Ancelotti. Difícil imaginar que por tais cifras possa pintar no futebol nacional. E se o Zenit topa negociar todos esses jogadores apenas em condições extremamente benéficas para ele, é porque o Zenit está de olho na contratação de mais brasileiros por aqui. Jogadores jovens, ainda sem explodirem, seriam contratados para que se valorizassem por lá, garantindo ainda mais grana para o time russo. E você, gosta do Nino, do Wendel, do Luiz Henrique? Caberiam no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Diniz demorou para mexer, Samir, e isso eu achei estranho também. A gente reclamava do Dorival, ele demorou um pouquinho mais. Até porque tem jogo no domingo, né? Tem jogo no domingo. Cara, ó, se o Diniz, eu vou te falar uma coisa, ele demorou para mexer, mas você sabe que eu gostei no final? Uma das coisas que me incomodava no Dorival é que ele poupava demais o time. Tudo bem que o tempo pode dar razão para ele. Mas, por exemplo, eu acho que a gente tem que repetir a escalação em jogos, né, na sequência. O Dorival também, ele perdeu para ele mesmo muitas vezes. Perdeu o emprego porque pensou muito num grupo preguiçoso, que a gente sabe que é. Porque existia muito exagero, toda hora um time diferente. Então, assim, o Diniz, né, vai ganhar mais ponto comigo ainda se ele repetir o time no clássico, no derby. Porque senão, velho, você não, a repetição, velho, a repetição traz o entrosamento, né, até a perfeição muitas vezes. Então, assim, ele demorou para mexer, mas também não dava para bagunçar muito o time com 1-0, porque o time do Corinthians, cara, é um time que a gente viu no primeiro tempo. A gente pegou um time fraquíssimo do Platense e no primeiro tempo os caras deram trabalho. O Hugo Souza foi importantíssimo para essa vitória. Cara, um dos principais personagens, né? Um dos principais personagens dessa vitória do Corinthians foi o Hugo Souza. Aquela defesaça no primeiro tempo e a defesaça no segundo tempo também, porque o jogo estava 1-0 no segundo tempo, quando ele faz aquela defesa na cabeçada, e no primeiro tempo 0-0. Então o Hugo foi super importante. Passou gel no cabelo, tem que dar um tapa aqui, o Coringão venceu. Eu tô na loucura, meu irmão. Eu tô na loucura, velho. Não quero saber, entendeu? O craque do jogo foi o Hugo, essa é a verdade, né? O pessoal tá dizendo aqui. Acho que no clássico ele não entra com Kaique, Samir. Eu vou analisar para vocês, tá? A gente tem que tomar cuidado também, para a gente não se empolgar tanto, né? Eu vou tentar trazer esse equilíbrio aí Samir louco voltou. Meu Deus, a loucura começou. Eu vou analisar esse jogo, essa vitória para vocês. Vamos lá, velho, vamos lá. O Clark Kent da Fiel, os caras, terrível, né, o Douglas? Os caras reparam tudo, hein? Ó, vamos lá, vamos analisar esse jogo que é o mais importante. Que audiência maravilhosa, hein, velho? Que audiência. Mas eu acho que eu tô meio louco, velho, hein? Que audiência maravilhosa. Vamos parar com isso, vamos analisar o jogo aí para vocês, tá? Ó, olha só, Caio César volta domingo, acho difícil, tá?
Mas se voltar domingo, pô, o Caio César para mim é titular desse time do Corinthians, né, velho? Ainda mais com o Fernando Diniz. A gente viu, né, no primeiro tempo, um time sem velocidade nenhuma, né? Então, o Caio César é importantíssimo, tá, pro esquema, né, do Fernando Diniz, e, enfim, e vai ser importantíssimo aí para a passagem aí do Fernando Diniz no Corinthians, tá? Então a gente espera aí, né, que o Caio César esteja, né, à disposição aí do Diniz, mas não sei quando. Vamos falar do jogo de hoje, tá? Vamos falar do jogo de hoje. Um louco analisando o jogo de outro louco. É muita loucura, na verdade. Vamos embora, velho, vamos embora. Não pode voltar domingo, vai ser jogo pegado, entrar e estourar de novo. Ah, meu irmão, mas tem que pôr pra jogar, né, velho? Tem que pôr pra jogar. Vamos lá. Muito obrigado pela grande audiência, por me escolherem mais uma vez o pós-jogo. Acho que vocês, quem acompanha o meu trabalho, sabe que muitos seguidores que eu tenho por causa do pós-jogo, das análises táticas que a gente sempre fez aqui. Quem me acompanha também diariamente percebeu que muita coisa que eu falei taticamente, né, na estreia do Diniz aconteceu. Primeira coisa que eu já acertei foram as linhas de 4. O Corinthians jogou muito com linhas de 4. Né? Vou analisar o primeiro tempo, né? Primeiro tempo, segundo tempo, substituições, resultado, enfim, e principalmente a estreia do Diniz. Mas eu quero lembrar uma coisa, tá, gente? Eu quero lembrar uma coisa. É muito cedo pra gente... Por exemplo, o primeiro tempo o Corinthians jogou muito mal. Mas eu fiz questão no café do intervalo dizer que o Diniz não tinha culpa nenhuma. Né? Ele só vai ter que aprender a conhecer o elenco, porque qual foi o problema nosso no primeiro tempo? O problema de sempre, a falta de velocidade, a falta de intensidade. Porque os buracos que eu falei que o Platense ia deixar, o Platense deixou. E bastante ainda. Né? Porque o Platense subia as linhas, deixava um buraco no meio e a gente não aproveitou no primeiro tempo. No segundo tempo a gente aproveitou. Vamos lá, vamos começar do começo, né, para vocês entenderem aí o que aconteceu no jogo de hoje. O Corinthians entra em campo no primeiro tempo e o Corinthians utiliza uns 4 esquemas táticos. Tem o sistema de jogo do Corinthians, que foi um 4-1-4-1, tá? Esse é o sistema de jogo. Agora os esquemas foram 4. Você fala, pô, Samir, 4? Eu não vi tudo isso. Eu vi, tá? Quando eu falava do Dorival, eu falava, 4, 5... O Diniz usou hoje 4 esquemas. Vamos lá. Primeiro o esquema base, linha de 4, Raniel entre as linhas, depois mais uma linha, Bidon, tá? Bidon, André, do lado do Bidon, que foi uma mudança que eu achei interessante, porque nessa linha de 4 era o André que estava jogando na esquerda, apesar dele atacar por dentro, o André estava cansando muito, jogando pelos lados. Eu gostei do André por dentro, isso para mim era uma falha do Dorival que eu criticava aqui. Bidon, André, Garro, Kaique e Yuri. Só que o que acontecia? O time marcava no 4-4-2 que eu expliquei para vocês ontem no campinho. Como que era a marcação do Corinthians? O Garro saía do meio, lembram? Eu coloquei isso no campinho para vocês. O Garro saía do meio, fechava com o Yuri Alberto para fazer a marcação dos 2 zagueiros. O Ranieri saía entre linhas, ocupava a função do Garro e ficava 4-4-2, com o Bidon, André, Ranieri e o Kaique. Na frente, o Yuri Alberto e o Garro. 4-4-2, tá certo? O Corinthians marcou muitas vezes assim. Só que o que acontece? O Diniz, ele vai descobrir algumas coisas do elenco que a gente conhece, que é, por exemplo, a falta de velocidade. A falta de velocidade. Ele jogou num bloco médio para baixo. E quando você escolhe jogar num bloco médio, né, quando a gente fala bloco médio, jogando do meio campo um pouco para trás, tá? E quando a gente fala baixar as linhas, é quando já está bem lá quando a nossa segunda linha já está quase beirando ali a linha da nossa área, né? Que aí é loucura. A gente poucas vezes fez isso. Mas o Diniz optou por deixar o Platense com a bola, né? Você vê, às vezes as pessoas esperam muita coisa, o Diniz vai começar aquele toque de bola, aquela loucura, não sei o quê. Não, cara, ele deu a bola pro Platense para tentar o contra-ataque. Só que o contra-ataque,
poucas vezes encaixou. Encaixou uma com o Ranieri no primeiro tempo, do lado esquerdo, encaixou no finalzinho, quando o Garro já acendeu, porque o Garro fez um primeiro tempo horroroso, mas no finalzinho, ele não acordou no segundo tempo, o Garro. Ele acordou no finalzinho do primeiro tempo, quando ele dá aquele passo pro Yuri Alberto, que gol fácil o Yuri Alberto não faz, né? Ele gosta de fazer o improvável. Aí ele erra, o Corinthians era para ter aberto o placar já no primeiro tempo. Então, olha só, eu coloquei para vocês aqui já 2 esquemas que o Diniz usou. O Diniz usou, na minha avaliação, 4 esquemas táticos, tá certo? Eu já citei 2. Samir, quais foram os outros 2? Os outros 2 foram o seguinte. Primeiro, eu vou lembrar de mais um defensivo, extremamente defensivo, que foi pouco usado no jogo, mas foi usado, porque é o que eu falo para vocês, né, cara? Eu abro mão de ser um torcedor durante o jogo por causa de vocês. Porque, enfim, eu fico lá e, né, o meu filho chegou, já falei, ó, eu tenho que estudar isso aqui. Então, por exemplo, o Kaique chegou algumas vezes baixar tanto ali do lado do Bidu que ficou linha de 5. Aí ficava 5, ficou 5-4-1. Mas foi no momento de maior afogo que o Platense começou, né, a ficar rodando a bola, né? Enfim, e o Corinthians no pior momento ali de sufoco, que não teve esse sufoco todo, né? O time do Platense é um time bem bem, podemos dizer assim, limitado tecnicamente, tá? É que é o seguinte, quando eu falo 4 esquemas, hoje, dificilmente no futebol, gente, você vai ver um treinador de um grande clube do futebol brasileiro jogar com 1, 2 esquemas. Os caras metem 5, 6 esquemas, entendeu? 4, 5, 3, 4... Não dá mais pra gente analisar o jogo. Jogou como? Jogou no 4-4-2? Não, defendeu no 4-4-2, mas não atacou no 4-4-2. Entendeu? Então isso, esse tipo de leitura que eu decidi fazer no meu canal desde o início para vocês, e graças a Deus já ouvi muita gente falar aqui, Samir, pô, eu vejo o jogo de outra forma depois que eu passei a te acompanhar, entendeu? Porque o futebol é assim, tá? O futebol é assim. Então a gente teve um 5-4-1, tá? No jogo que foi importante, e a gente teve uma saída de 3. No início, perigosa, saída de 3 nossa, porque fez Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu. Cara, eu não tava curtindo, porque eles treinaram isso, o Diniz já começou com, vai sair jogando aqui. Cara, e o Bidu tava se borrando todo nessa saída. Não é o forte do Bidu. Cara, o Bidu errou 3 vezes a saída em 20 minutos de jogo no primeiro tempo. Vocês observaram isso? Vocês observaram? Né? Aí o Mateuzinho ficou para dar o bote na primeira linha, né? Do adversário, e aí o Corinthians, né, atacava com o Kaique, como se fosse um ala, né? Como o Bidu ficou na linha de 3, o Kaique atacava como se fosse um ala, e aí o que o Diniz tentou fazer? Isso é do Diniz também, tá? É impressionante, cara, como a gente consegue ver algumas coisas já do Diniz, porque às vezes as pessoas falam assim, pô, não deu para ver nada. Deu, velho. Para quem estuda, conhece futebol, deu. O Diniz gosta do jogo associativo, né? Eu não gosto de ficar usando esses termos palhaços. É o jogo de aproximação. Associativo é o jogo de aproximação. É que a leitura, hoje os Zé Ruelas falam isso. O que é o jogo de aproximação? O Diniz, você vai ver isso muito no Corinthians. Isso eu sempre observei no trabalho dele. Ele gosta de fazer os triângulos, entendeu? O que são os triângulos? Ele faz os triângulos de volante com zagueiro e lateral, ele faz os triângulos de atacante meia e lateral, atacante meia. Então ele faz isso. No primeiro tempo ele tentou esse jogo associativo com Garro, Yuri e Kaique, porque o Bidu estava ficando. Então ele tentou isso já no primeiro jogo. Então eu acho que não vai demorar muito, tá? Eu acho que não vai demorar muito para a gente ver esse time do Diniz, a cara do Diniz no Corinthians, talvez até domingo um pouco mais. Só que uma coisa que eu curti é que não estava dando certo a saída de bola do jeito estilo Diniz, e aí o Hugo começou a dar pau na frente. O Bidu estoura na frente. O Mateuzinho estoura na frente. Gabriel Paulista, cara, porque é o seguinte, a gente já jogou contra os times do Diniz. Quando fica demasiado, e aí é o que eu falo para vocês, nada em demasia é bom.
Pô, você tá vendo que não tá dando certo, você vai até o fim. Aí o time sobe as linhas, você pega um time tecnicamente bom, você se lasca. Que os jogadores não estavam confiantes para isso no primeiro tempo, começaram a quebrar. Tudo bem que o duro é que a gente estava perdendo a segunda bola. Então, quando o Hugo quebrava, quando o Bidu quebrava, quando o Gabriel Paulista quebrava, ou o Gustavo Henrique quebrava, ou o Mateuzinho, que foram os que mais quebraram, a segunda bola ficava com o Platense e eles vinham pro ataque, né? E o Platense jogou melhor o primeiro tempo. Tanto que teve aí dúvida, mas jogou melhor, mas vou te falar. Aqui o jogo tava com aquela cara de que, ó, uma hora, porque o Corinthians individualmente é muito melhor, entendeu? Pô, o Garro sabe pegar numa bola, bater numa bola, o Yuri, pô, você tem o Lingard na reserva, você tem o Alan que sabe tocar uma bola, você tem o André que sabe carregar uma bola, que joga bem, que fez uma boa partida. Enfim, cara, tecnicamente, não dá para comparar as duas equipes, entendeu? Não dá para comparar as duas equipes tecnicamente. Então, o Corinthians foi, no primeiro tempo, foi pior do que o Platense. Por quê? Porque a gente não tinha a velocidade de sempre. E o Platense subia as linhas, dava o bote errado, que eu avisei que ia acontecer, sobrava o espaço no meio, e no espaço do meio o Garro não acertou nada, até aquele passe que ele deu pro Yuri no final do primeiro tempo. O Garro, ele conseguiu ser o pior jogador do primeiro tempo, da partida, e o melhor jogador do segundo tempo. É incrível, ele conseguiu 2 extremos no jogo, né? Agora, Samir, por que mudou no segundo tempo? Cara, eu sinceramente, Samir, você é o primeiro técnico sem licença. Que é isso, tamo junto. Eu sinceramente, tá? Primeiro, né? Ele, assim, desculpa lá o comentarista da partida que falou que ele mudou o Yuri Alberto de posição. Ele não mudou nada o Yuri Alberto de posição, tá? Ele não mudou nada o Yuri Alberto de posição. Isso não existiu. Isso não existiu, tá certo? O Corinthians não teve. O Kaique sempre jogou do lado esquerdo e o Yuri sempre jogou do lado direito no ataque, os dois. Não teve esse negócio que o comentarista falou a respeito, né? O comentarista, enfim, que o Yuri estava do lado esquerdo. Enfim, alguns momentos o Yuri caía para lá, porque quando o Corinthians armava com linha de 3, o Kaique vinha fazer como se fosse uma ala. Aí o Garro encostava e o Yuri vinha. Entendeu? É o lado da bola. É o lado da bola. Entendeu? Não tem. Quando você tem um atacante na frente, ele vai fazer o lado da bola. Se a bola. Tanto que quando a bola está na direita, o Yuri ia para a direita. Quando estava na esquerda, ia para a esquerda. Entendeu? Para tentar fazer a aproximação. Tá? Agora, por que a gente ganha o jogo no segundo tempo? Primeiro, por que a gente ganhou o jogo? Primeiro, porque o time do Platense é horroroso. Não ia aguentar muito. Né? Se o Platense meteu o sufoco aí, nem foi tão sufoco assim, né? Mas o Hugo fez uma defesaça. Segundo, que o nosso time individualmente é melhor. Terceiro, porque o Diniz fez o básico também. Ele usou 4 esquemas, mas o básico: 4-4-2, 4-1-4-1, 5-4-1 no momento mais terrível ali, que o Platense subiu muito as linhas, e aí eles estavam jogando nas costas do Bidu, e o Kaique fechou para uma linha de 5. Cara, legal. O Diniz não fez nada assim que, tirando a tentativa de saída de bola que depois eles abortaram, o Diniz não fez nada que eles não soubessem fazer. Isso era importante, porque o que importa hoje, tá? O que importa hoje o que importava hoje era o resultado. Não importa se jogou mal, se jogou bem. A gente precisava eliminar uma sequência aí de 9 jogos, né, sem vencer, tá? Que é importante, né? A gente vencer e ter um jogo, né, importante no domingo, um derby contra o Palmeiras, tá? E outra coisa também, que hoje eles correram um pouquinho, né? Teve jogador que quis correr hoje. E até o novo técnico tá chegando. A gente ia ser beneficiado com isso, né? O novo técnico tá chegando, então alguém vai querer mostrar serviço, porque a briga pela titularidade, né? O Diniz não tem o time na cabeça ainda, né? Então a gente vai
né? A gente vai ver o time do Corinthians ainda se formar com o tempo, com o Diniz, os jogadores decidiram correr. Mas, na minha opinião, vou falar uma coisa que sempre acontece com um time pequeno. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.